Olá, meu nome é Matheus Carvalho e eu vou apresentar a resolução da minha prova 2 de transferência de calor, mais especificamente da prova sobre condução de calor em superfícies estendidas. A questão 1 ela pede para a gente determinar a temperatura do bloco do motor, assumindo que ela seja igual à temperatura da base do eixo. Aqui na resolução agora eu determinei os dados que o problema nos dá, e aqui eu assumi a hipótese, que o problema ele tem condição de calor unidimensional. A segunda hipótese é que ele tem temperatura da superfície do motor é uniforme, e a terceira é que a temperatura da base do eixo é igual à temperatura da superfície do motor. Aqui primeiro nessa equação eu fiz o balanço de energia para saber o que entra e o que sai. Cheguei nessa equação e aí a gente precisa encontrar o QH, que é o fluxo de calor da base, e o QS. E aí a gente estabeleceu que o QH é essa equação. Aqui para encontrar o QS eu usei a lei de Fourier, executei os devidos passos e cheguei nesta equação que equivale a QS. E aí tá, encontramos o QS e o QH para substituir na equação do balanço de energia que a gente encontrou. E aí, só que para resolver, aí a gente substituiu e chegou nessa equação aqui. Só que para resolver essa equação ainda faltava encontrar esse ml aqui. Aí aqui eu já adiantei em cima, que eu encontrei o ml com perímetro e todas as informações que o problema tinha nos dado. E aí chegamos que o ml é esse valor. E aqui agora a gente tem todas as informações para poder resolvermos a equação, e encontrarmos a temperatura do bloco do motor. E aí a gente foi desenvolvendo os cálculos, as contas aqui do TH, e encontramos que a temperatura do bloco do motor é de 52,812 graus Celsius. Agora na número 2 ele pede para determinar a eficiência, a taxa de transferência de calor e a efetividade de cada aleta usando. A letra A ele pede para usar a tabela de eficiência para aletas em configurações comuns, e a letra B usar o gráfico de eficiência para aletas retangulares. E aqui agora vamos para a resolução. Primeiro eu dispus aqui os dados que o próprio problema me deu para resolver a questão. E aí, através dos dados e do que o problema me informou, eu coloquei as hipóteses de que tem condução de calor unidimensional e também tem propriedades térmicas constantes. Aqui agora na letra A, através da tabela 3-3, eu encontrei o M, o LC e a área da aleta, que são dados que vai nos ajudar mais para baixo nos cálculos. E encontrei esses valores aqui, e aí agora aqui, através dos valores encontrados acima, através da tabela, eu calculei aqui a eficiência térmica da aleta, que encontrei esse valor de 0,7927. E aqui agora, calculando a transferência de calor na aleta, simplesmente coloquei a fórmula, substituí os valores, alguns que a gente encontrou e outros que o problema me deu. Eu encontrei que a taxa de transferência de calor na aleta é de 540,05 watts. E agora aqui, calculando a efetividade na aleta, através da fórmula aqui, substituí os dados e cheguei que a efetividade na aleta é esse valor, de 21,9319. Agora na letra B, utilizando o gráfico da figura 3/42, a gente consegue ter o LC, o AP e a área da aleta. Então aqui, a eficiência ela nada mais é do que uma função dependente desse epsilon aqui. E aqui a gente tem os dados do epsilon, a gente vai substituir esses valores, alguns encontrados aqui em cima, e aí a gente fez os cálculos e chegou que o epsilon correspondente é igual a esse valor aqui, de 0,6429, e através do gráfico da figura 3/42, a gente tem que a eficiência da aleta é de aproximadamente 0,78. E aqui agora temos uma equação para poder calcular a transferência de calor na aleta. A gente substituiu os dados que encontramos nos cálculos acima e também através do gráfico, e a gente chegou que a transferência de calor na aleta é desse valor aqui, de 531,385 watts. E agora aqui, usei a fórmula da efetividade para encontrar a efetividade na aleta, substituí os valores, fiz os cálculos e encontramos que a efetividade na aleta é de 21,58. No número 3 agora, a letra A está pedindo para a gente expressar essa função aqui de temperatura, quando a temperatura estiver no meio da aleta. Aqui no número 3, eu anotei os dados aqui que o problema não me deu para resolver o problema. E aqui na letra A, eu usei a equação de distribuição de temperatura. Encontrei a equação de C1 com as condições de contorno aqui também. Eu não sabia quem era C1 nem quem era C2. E aí eu apliquei as condições de contorno, achei a equação de C1, a equação de C2, e aí depois substituí a equação de C2 na equação de C1, que encontramos ali em cima, e chegamos que
C1 é essa equação. Aí chegamos nessa função aqui de distribuição de temperatura. Aqui encontramos alguns dados para conseguir encontrar o valor de θB, θL e de ml. E aí depois a gente substitui na função de distribuição de temperatura para quando a temperatura estiver no meio da aleta, né? Substitui todos os valores aqui que a gente encontrou e a gente encontra que a temperatura no meio da aleta é de 61 graus Celsius. Agora na letra B está pedindo para a gente determinar a taxa de calor transferida a partir da superfície quente através de cada aleta e a efetividade da aleta. O uso das aletas justificam-se. Por quê? Agora aqui para determinar a taxa de calor transferido, né, eu usei a lei de Fourier aqui, fiz os cálculos, as devidas deduções aqui também, e aí calculando para x igual a zero, no ponto zero, a gente encontrou que a taxa de calor transferido é esse valor aqui. E aqui também calculei a taxa de transferência de calor por convecção, que vai nos ajudar para encontrar a efetividade da aleta. E aqui fiz os cálculos, fiz os cálculos e achei esse valor da transferência de calor por convecção. E aqui agora calculando a efetividade da aleta, aqui a taxa de transferência de calor da aleta e da base, né, que é no ponto zero, dividido pelo fluxo de calor que eu acabei de encontrar aqui por convecção em cima, a gente vai chegar que a efetividade da aleta é de 192. E aí a gente concluiu que o uso das aletas é justificado, porque uma vez que a eficácia é suficientemente maior do que 1. Agora na 3C, né, ele pede para a gente calcular a taxa total de calor transferido dessa parede aqui para essa daqui. E aí a gente vai para a resolução. E aqui na C a gente sabe que a gente vai calcular a taxa de calor total transferida, né, que é a taxa de calor convectiva mais a taxa de calor condutiva. E aí a gente substituiu, porque a gente encontrou esses valores no item A e no item B, nas alternativas anteriores. E aí a gente substituiu todos os valores, fez os devidos cálculos aqui, e encontramos que a taxa total de calor transferido é desse valor aqui, de 1.356,634 watts. A número 4 pede para a gente calcular a transferência de calor por unidade de comprimento da aleta. E ela fala que a aleta retangular é construída de duralumínio. E aí ela quer dar porcentagem de alumínio e tal. E aí a gente vai para a resolução. Aqui na resolução da 4 tem dispostas as informações, né, que o problema nos dá. Somente esse que é o K, é o 164 aqui, que é a condutividade térmica do duralumínio. E aqui eu defini, né, os valores de LC e de M que a gente vai utilizar na equação. Aqui eu tenho a fórmula de eficiência térmica. Aqui eu tenho NA, que é a eficiência térmica, né? Substituí pelos valores que eu tinha, porque eu não tinha o valor de NA aqui. E aí substituí aqui. E aí cheguei aqui embaixo nessa fórmula para calcular o fluxo de calor. E aí substituí os valores aqui nessa equação. E aí a gente chegou nesse valor da transferência de calor por unidade de comprimento da aleta. A número 5, ela pede para calcular a máxima perda de calor para a temperatura de base a 150 graus Celsius. E além disso, ela pergunta qual é a real perda de calor para essa temperatura de base. Aqui nós temos a resolução da 5. Aqui temos os dados, e aqui ocorreria a máxima de perda de calor da aleta se toda a superfície da aleta estivesse na temperatura da base. E aí a gente usou aqui a função para perda de calor máxima, né? E aqui para aletas retangulares a gente tem o LC, os dados aqui, né, que a gente precisa para poder substituir para encontrar a perda de calor máximo. Aqui a gente calcula a perda de calor máximo convectiva, né? Substituímos os dados que a gente tinha. E encontramos esse valor aqui. Agora aqui, pela definição de eficiência térmica, a gente consegue calcular a taxa de transferência de calor real, né? E aí a gente substituiu o M que a gente tinha, o LC, os dados aqui. E aqui eu encontrei a perda real de calor, né? Através dos cálculos que a gente fez aqui, a gente encontrou a perda real de calor, que é este valor aqui. Agora no número 6, aqui na resolução, eu cheguei na conclusão que as aletas devem ser empregadas por fora do tubo. Isso é porque o coeficiente de convecção do ar ambiente ele é menor do que o da água quente dentro do tubo. E a eficiência da aleta é inversamente proporcional ao coeficiente de convecção. Então, quanto menor for o coeficiente de convecção, maior a eficiência da aleta. Agora, no número 7, eu acho que as aletas formadas por fundição ou extrusão, elas vão fornecer um maior aprimoramento na transferência de calor do que as formadas por soldagem ou encaixe. E isso ocorre porque a solda utilizada para a fixação das aletas corresponderá em acréscimo de resistência térmica ao sistema. E na fixação por encaixe é parecido, pois a interface de encaixe ela deve apresentar rugosidades que contenham bolsas de gás
o que gera um aumento da resistência térmica.